É o seguinte, o empate do Inter por 2-2 na tarde deste domingo na capital paulista com o Corinthians não pode ser classificado como um resultado ruim. Mas o fato é que a equipe de Mano Menezes esteve mais próxima da vitória. Isto porque dominou o jogo no segundo tempo. De qualquer forma, com o ponto conquistado, o Inter chega ao G4 e continua sonhando em entrar na disputa do título do campeonato com o Palmeiras. O Inter jogou mais que o Corinthians no segundo tempo, depois de um primeiro tempo um pouco mais equilibrado. É verdade, os corintianos foram melhor, viraram o jogo, mas já no primeiro tempo, nos últimos 7, 8, 10 minutos, o Inter estava melhor, estava com a posse de bola, mas não chegou a criar uma grande jogada. O Inter saiu ganhando a partida com um gol a menos de 1 minuto, 47 minutos, lance de oportunismo e precisão do centroavante alemão, colocando a equipe de Mano Menezes em vantagem. Não durou muito. Em 18 minutos, o Corinthians já havia virado o jogo. Primeiro aos 12 com Balbuena, bola aérea, infernizando a defesa do Internacional. E a 18, uma grande falha do goleiro Daniel. Um chute fraco de fora da área de Roger Guedes. O Daniel espalmou, defendeu em 2 tempos, se atrapalhou. E o Yuri Alberto teve velocidade, mais velocidade que os zagueiros do Inter e fez 2-1. Aos 43, Maurício acertou a trave. E já nos acréscimos, aos 46, Roger Guedes teve, na minha opinião, aquela que seria a bola do jogo, que daria o terceiro gol ao time corintiano e uma vantagem que dificilmente seria alcançada. E o Daniel fez uma defesa realmente muito interessante. Mano mudou o time no intervalo, tirou o Depena, colocou o Alan Patrick e se viu um outro Internacional em campo. Um Internacional tomando conta das ações do meio-campo. O Corinthians teve, porque tem um time mais envelhecido, que fazer trocas. O Juliano, por exemplo, que vinha se recuperando de uma bronquite, não conseguiu seguir no segundo tempo. E aí o Corinthians desmanchou o seu meio-campo e o Inter se reforçou com a entrada do Alan Patrick. Depois ainda, Edenilson no lugar de Johnny. O Edenilson não fez uma grande partida. Pedro Henrique no lugar de Maurício. Maurício não vinha bem. Pedro Henrique também não reproduziu atuações anteriores. E aos 21 minutos, Alan Patrick, um chute preciso, sem chances para o Cássio. Havia gente na frente do goleiro corintiano. Uma bola muito bem colocada, próxima ao ângulo. Empatou o jogo. E aí o que se viu era o Internacional mais próximo da vitória, mais próximo do terceiro gol, com um pouquinho mais de capricho e talvez de confiança, o Internacional sairia de São Paulo com a conquista dos 3 pontos. O Inter jogou no comecinho do jogo mais que o Corinthians dominou o primeiro tempo, a partir dos 37, 38, o Internacional conseguiu se acomodar em campo, não que tenha criado uma grande chance, ainda que tenha tido o lance do Maurício acertando a trave, depois o Corinthians reagiu com o Roger Guedes. No segundo tempo, foi todo ele do Internacional, um ou outro lance de contra-ataque do Corinthians, o Inter tomou conta das ações, e aí no segundo tempo, sim, o Inter jogou muito mais que o seu adversário, muito mais do que o Corinthians havia sido superior no primeiro tempo. Por isso eu digo, o Inter esteve mais próximo do terceiro gol e mereceria a vitória, mas acabou se conformando. E já a partir do minuto 40 do segundo tempo, 41, 42, as duas equipes estavam administrando o empate. Ao final, um 2-2, que coloca o Internacional dentro do G4 na combinação de resultados. O líder Palmeiras também tropeçou, empatou com o Bragantino 2-2. O Fluminense perdeu para o Atlético Paranaense. O Flamengo tropeçou, empatou com o Ceará. Esta tabela. Palmeiras segue líder 51, Flamengo 44, Corinthians 43, Inter, o quarto colocado, também com 43 pontos. Nos critérios, a equipe corintiana está na terceira colocação. O Fluminense tem 42, o Inter passou o Fluminense e o Atlético Paranaense chega agora aos 42 pontos. O Inter joga sábado no Beira-Rio contra o Cuiabá e na outra segunda-feira, dia 19, contra o Atlético Goianiense. Depois volta ao Beira-Rio na quarta-feira, dia 28, contra o Bragantino. 3 pontos em que o Inter tem plenas condições de obter 3 vitórias e aí sim, podendo entrar numa efetiva briga com o Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro. Cotação: Daniel, uma grande defesa no final do primeiro tempo, mas uma falha inaceitável, um chute despretensioso do Roger Guedes, em que o Yuri Alberto teve mais velocidade que os defensores do Inter para empurrar para as redes. Daniel, nota 4, comprometeu neste lance. Bustos não fez um grande jogo, 4, Vitão 7, Mercado 7, René 6.
Gabriel 5, Johnny 6, Depena 5, Maurício 5. Alemão nota 7, lutou, brigou, lance de oportunismo e precisão no gol, nota 7 para ele. Wanderson cresceu no segundo tempo, nota 7. Entraram Edenilson aos 19 do segundo tempo, não foi brilhante, nota 6. Alan Patrick, o melhor do Internacional no intervalo, nota 8. Me parece que começa a retomar a sua condição de titular, tem que ver a questão do condicionamento físico. Pedro Henrique a 19, não foi bem o Pedro Henrique, não fez uma grande partida, nota 5. Brian Romero a 29 também, nota 5. Liseiro aos 43, sem nota. Para Mano Menezes, um empate onde o Inter foi superior, poderia ter antecipado as trocas. Colocou o Alan Patrick no intervalo e foi colocar o Pedro Henrique e o Edenilson aos 19, poderia já ter trocado todo mundo no intervalo. Nota 7, um bom empate para o Internacional. O Inter tem uma sequência de jogos teoricamente mais fácil que o Corinthians, que tem clássico paulista contra o São Paulo. O Inter tem condições de passar pelo Corinthians e encostar, chegar mais próximo aí, quem sabe, de Flamengo e tentar sonhar em entrar numa disputa de título com o Palmeiras.